Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. Que Jesus nos abençoe e que todos nós possamos estar com os corações unidos, unidos principalmente no que Jesus nos aconselhou, no amor, que é o que importa em nossas vidas. Espero que estejam todos bem e que Deus Pai, o nosso Criador, aquele que realmente controla as nossas vidas, esteja sempre no comando, na direção de todas as nossas escolhas. Espero que vocês estejam muito bem. E como eu disse semana passada, vamos iniciar um novo projeto na nossa live de quartas, que é a leitura comentada. A gente vai bater um papo também sobre o livro psicografado por Chico Xavier, o Espírito Emmanuel que ditou, chamado A Caminho da Luz. Esse é um livro que marcou muito a minha vida e marca sempre, né? Porque toda vez que eu releio, toda vez que eu tenho contato com ele, eu vejo que Emmanuel, em 1938, foi extremamente certeiro, atual e antecipou diversas, né, questões que foram surgir na história da humanidade, como história, como conhecimento, décadas depois. A gente vai comentar bastante sobre isso, então vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando agora no decorrer das semanas. Vamos dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco. Eliane, tudo bom? Espero que você esteja muito bem, muito boa noite. A Neia, querida Neia, tudo bom, Neia? Patrícia, como é que você está, Patrícia? Tudo bem? Vanessa, tudo bom, Vanessa? Sérgio, meu amigo Sérgio, espero que você esteja muito bem. A Silvia, minha amiga Silvia, daqui a pouco vai estar com a gente aqui também, num bate-papo desse futuro. Maria Terezinha, boa noite. Marisa, minha querida amiga Marisa, boa noite. Albertinho, tudo bom, Albertinho? Muito bom você estar aqui com a gente. Luciane, tudo bom, Luciane? Boa noite. Lorraine, tudo bom, Lorraine? Espero que você e todos os seus meninos estejam muito bem. Eu acho que já podemos começar, né? Já temos aí bastante gente na nossa live. Alguns ficam escondidos, não se movimentam aqui pelos comentários, mas eu sei que tem sempre muita gente acompanhando o nosso trabalho. E aí, o que eu preparei para a gente hoje? Para a gente começar bem devagar, e até porque eu acho que vai ser necessário a gente começar esse livro dando uma explicação geral, não sair já mergulhando no primeiro capítulo, por exemplo. Eu acho que vai ser produtivo e convidativo a gente dar uma lida em todo o índice para ver os temas. E aí eu vou bem superficialmente falando sobre os pontos que vão ser ditos e dando aquela pincelada bem inicial para trazer o interesse de todos nós, né? Porque, como eu falei, é um livro de história, mas uma história escrita por um espírito falando sobre os bastidores do mundo espiritual no decorrer dos séculos. E aí a gente vai fazer essa varredura bem lenta, hoje, nesse primeiro momento, vendo todos os pontos e falando, dando aquela introdução bem de leve para gerar o nosso interesse. Vamos fazer assim? Então, deixa eu ver se o nosso livro já está aqui. Isso, o nosso livro está aqui. Então, como eu disse, o livro vai ser A Caminho da Luz. Tá? E o subtítulo dele é História da Civilização à Luz do Espiritismo. Então, a gente vai falar sobre muita história, sobre dentro dessa ótica espírita. E, como eu disse, foi psicografado pelo Chico Xavier, o nosso querido médium mineiro. Falar em médium mineiro, ontem eu assisti o filme do Zé Arigó, Dr. Fritz. Eu não sabia que ele também era mineiro, né? Foi bem interessante o filme. Como Minas Gerais é maravilhoso pra gente, né? Como já nos deu de presente grandes figuras espíritas.
E aí a gente vê aqui, ó, esse livro foi psicografado do dia 17 de agosto até o dia 21 de setembro, pouquinho mais de um mês, de 1938, período entre as duas guerras mundiais, tá? A editora é a Federação Espírita Brasileira. E aí a gente vai passando, vai passando. E vamos começar a analisar o índice. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha, alguma coisa aqui pra gente. Quem quiser perguntar, faz. Aí de vez em quando eu paro, dou uma lida e eu volto para o nosso livro, tá bom? Fiquem à vontade aí pra gente bater papo. Alberto Orsini, boa noite. Então vamos lá. Vamos começar pelo capítulo 1, a Gênese Planetária. Como o nome diz, a gente vai falar sobre a criação do planeta Terra. Porque parece que a nossa história já começa 6.000 anos atrás, né, com a invenção da escrita pelos sumérios, mas não. Quando Emmanuel nos conta esse livro, ele começa bem do início mesmo, que é a formação do planeta Terra. Aí ele vai falar nesse capítulo sobre a comunidade dos espíritos puros, vai citar o papel de extrema importância de Jesus, que já era um espírito puro 4,5 bilhões de anos atrás. Estou falando bilhões com B, tá? Você vê como Jesus realmente é um espírito gigantesco em matéria de moral, de evolução. Então, nesse capítulo, ele vai falar sobre o papel de Jesus, vai falar sobre a ciência de todos os tempos, os primeiros tempos do nosso planeta, né, do orbe terrestre, a criação da Lua, a importância da criação da Lua, a solidificação da matéria, o divino escultor, né, e o verbo na criação terrestre. Então, nesse primeiro capítulo, a gente vai ter muito contato com questões bíblicas, né, quando a gente fala do verbo na criação terrestre, né, isso, se eu não me engano, é uma passagem de João Evangelista, né, nos primeiros versos do seu evangelho, falando sobre o poder do verbo divino, onde criou-se tudo. Então a gente vai falar muito também sobre essa interpretação bíblica, aliada também ao criacionismo. A uma ciência de evolução de Darwin. Então, Emmanuel vai fazer o criacionismo, né, que seria Deus criando tudo, aliado também à ciência da época. E quando a gente começar a ler a ciência da época, de 1938, a gente vai ver que ele estava muito à frente do que existia já de discussão nessa época. Muitas vezes ele pede desculpa aos darwinistas. Por quê? Porque ele já começou a antecipar diversas questões que só na década de 1980, 1990, começaram a ser discutidas. Emmanuel realmente estava muito à frente do tempo. Então, como vai ser o capítulo 2? A vida organizada. As construções celulares, então ele vai falar realmente do papel desse exército de Cristo, né, para criar a vida aqui na Terra, os primeiros habitantes do nosso planeta, a elaboração paciente das formas, como eu falei, são 4,5 bilhões de anos, então nesse início aí foram alguns bilhões de anos, só para a gente começar a iniciar, né, uma formação mais consistente de todas as formas de vida, por isso que ele fala elaboração paciente, as formas intermediárias da natureza, os ensaios assombrosos, vai falar sobre os dinossauros, por exemplo. Por que existiram os dinossauros? Que era um grande laboratório onde eles tentavam utilizar essas formas gigantescas para entender funcionamentos, né, da parte fisiológica dos animais, para depois, quando chegassem mais para frente nas espécies mais evoluídas, eles já tivessem entendido, como fosse um laboratório mesmo. Os antepassados do homem, vai falar sobre todo o início da nossa espécie humana, né? Anterior até aos sapiens. Vamos falar sobre, ele chama de homem de sílex, né, que seria o homem da época da pedra. Aí a gente vai abordar as novas teorias, né, as novas descobertas que existem hoje em dia. E a grande transição, onde você sai do ser ainda sem consciência e vai para o ser agora de, como a gente chama, com a revolução cognitiva.
As raças adâmicas, isso é uma coisa que eu gosto muito, que a gente vai bater bastante papo sobre isso. O sistema de Capella, né? Emmanuel nos apresenta pela primeira vez esse sistema como nós viemos num sistema muito distante, né? O mundo em transição, espíritos exilados na Terra, o pessoal que veio de Capella para dar esse pontapé inicial nas civilizações aqui no nosso planeta, a fixação dos caracteres raciais, origem das raças brancas, os 4 grandes povos. Então vai falar, daqui a pouco a gente vai ler no capítulo 4º, 5º, 6º e 7º sobre esses povos e as promessas do Cristo. Doriane, boa noite de Brasília para você também. E aí um desses povos seria a civilização egípcia. Então a gente vai mergulhar sobre o mundo do Egito, né? Os egípcios, a ciência secreta deles, o politeísmo simbólico, porque na verdade eles eram monoteístas. Emmanuel diz que eles eram monoteístas, mas eles tinham que agradar a população aqui da Terra, né? Nós que éramos do planeta Terra mesmo, não viemos de fora, e que tínhamos muito interesse por diversos deuses. Então ele diz que os egípcios eram monoteístas, mas eles se renderam ao politeísmo para agradar a população. O culto da morte e a metempsicose, por que a gente acreditava, e muitos ainda acreditam, que a gente pode reencarnar em corpos de animais. Os egípcios e as ciências psíquicas, as pirâmides, isso é uma parte muito interessante, a visão de Emmanuel sobre os segredos das pirâmides, né? E a questão de redenção desses povos, desse povo específico. Depois vamos falar sobre a Índia, a organização hindu, os arianos puros, o expansionismo dos árias, por que era um povo realmente que não conseguiu se fixar e começou a se expandir, os Mahatmas, por que os hindus eles tinham essa visão de castas, né? Onde você nasceu numa casta, por exemplo, você é um pária, e aí você é um ser inferior, e outros, né? Os rajais são muito mais evoluídos, por que eles criavam essa diferença das castas? E em face de Jesus. A que eu mais gosto de toda é a família indo-europeia, que vai falar sobre as migrações sucessivas, né? A ausência de notícias históricas, por que essa família europeia ficou durante tanto tempo, a própria ciência mundial não consegue entender onde o início da história dos indo-europeus, a grande virtude desses povos, o Mediterrâneo e o Mar do Norte, os nórdicos e os mediterrânicos, falar um pouquinho sobre os vikings, né? Todo sobre aquela população que existia ali às margens também do Mediterrâneo, a origem do racionalismo e as advertências do Cristo. Outro ponto que eu gosto muito, somente porque Jesus ele nasceu no meio desse povo, que é o povo de Israel. Então a gente vai falar sobre os hebreus, né, que depois a gente vai chamar de judeus. Então vai falar sobre Israel, sobre Moisés, o judaísmo, o cristianismo, a importância do monoteísmo, iniciada por esse povo com tradições tão lindas, né, que influencia tanto hoje na nossa cultura, a escolha de Israel, por que foi escolhido, e a incompreensão do judaísmo, né, em relação a Jesus, e depois vai falar sobre o porvir de todos eles. Vai falar um pouquinho também sobre a China milenária, e aí lembrando que a China, os chineses já não vêm de Capella, tá? Existe uma discussão hoje em dia se os chineses vieram de outro orbe, a gente não vai entrar nisso, a gente vai ficar bem centrado aqui no livro de Emmanuel, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, de vez em quando eu dou uma olhadinha. Maria Inês, boa noite. A gente vai falar sobre a China milenária, a cristalização das ideias chinesas, por que eles se fechavam tanto, o Forri, Confúcio, Lao Tse. Isso é muito legal a gente mergulhar um pouquinho sobre esses grandes pensadores chineses, né, esses filósofos. O Nirvana, o conceito de Nirvana, a China atual, lembrando quando a gente falar sobre a China atual, a gente está falando da China de 1938, né, e a edificação do Evangelho. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre as grandes religiões do passado, quais foram as primeiras organizações religiosas, e aí vamos entrar ainda um pouquinho nas raças adâmicas, a gênese das crenças religiosas, a unidade substancial das religiões, as revelações gradativas,
o tempo vai passando e vão surgindo esses grandes profetas que vão fazendo as revelações. Quem são esses grandes profetas? Qual o objetivo dessas grandes revelações? A preparação do cristianismo, porque existe um projeto gigantesco que era mandar esse ser que formou o nosso planeta, que é Jesus, para reencarnar. Então, foi toda uma grande preparação, algo muito pensado. Então, tudo isso tem um encadeamento, né, lógico, e o Cristo inconfundível. Lembrando que esse livro é um livro muito cristão. Então, nosso objetivo aqui, além de falar sobre história, falar sobre essa visão do mundo espiritual, é a gente sempre enxergar a figura de Jesus como nosso grande mestre e aquele que controla as nossas vidas. Seja individualmente, nosso dia a dia, aquele micro, e seja coletivamente o macro, as civilizações, as sociedades. Isso eu gosto muito também. A gente vai passar bastante tempo conversando sobre a Grécia e a missão de Sócrates, né? Falar sobre a vésperas da maioridade terrestre. O mundo já estava começando a ficar mais civilizado e aí está chegando, como ele chama aqui, da maioridade terrestre. E aí Sócrates vem com a grande missão. Atenas e Esparta, essas duas grandes cidades-estados, né, helênicas, e que a importância que essas duas cidades geraram para a humanidade, as experiências necessárias, falar sobre a Grécia, Sócrates propriamente dito, os discípulos e a aprovação coletiva da Grécia, porque de alguma forma os gregos pisaram na bola e tiveram que passar por uma grande aprovação coletiva. Depois vamos para Roma. Eu não sei vocês, eu estou gostando bastante, eu acho que a gente vai ter muito tema interessante, hein? Não sei se vocês estão gostando aí desse primeiro contato, eu acho que vai ser bem legal o nosso bate-papo, hein? Aí vamos falar sobre Roma, no capítulo 11, o povo etrusco, lembrando que Roma é formado por alguns povos, e os etruscos eram um dos povos mais importantes, né, da formação de Roma, os primórdios de Roma, as influências decisivas, os patrícios e os plebeus, né? Quem eram os patrícios nessa visão mais metafísica, quem eram os plebeus, né? Lembrando que os patrícios era a elite dominante, os plebeus eram as pessoas mais simples. A família romana, lembrando que Emmanuel era um grande romano, então isso ele vai falar com muita propriedade, você vê que ele vai trazer detalhes incríveis da história de Roma, onde a gente não consegue encontrar isso em livro nenhum. Ele fala, não, os livros dizem isso, mas não foi bem assim. Ele vai dar uma corrigida no que existe aqui de história. E nas vésperas do Senhor. Antes das guerras e a maioridade terrestre, nas vésperas do Senhor, porque quando está em Roma já está falando bem próximo da vinda de Jesus. E aí o capítulo 12, ele chegando na Terra, a vinda de Jesus. Aí vai falar o sentido da manjedoura, o Cristo e os essênios, lembrando que os essênios eram um daqueles partidos religiosos, né? Junto dos saduceus, dos fariseus, e aí tinha até hoje em dia existe eu vou botar entre aspas assim, um boato que Jesus passou muito tempo com os essênios aprendendo, e aí Emmanuel vai dizer que não foi nada disso, vai contar realmente como é que foi a história, o cumprimento das profecias de Israel, lembrando que existiam diversas profecias da vinda do Messias, a grande lição, a palavra divina, crepúsculo de uma civilização e o exemplo do Cristo. Deixa eu dar aquela olhadinha. Eu também gosto muito, Silvia. Silvia está falando que adora esse livro. Vou precisar muito da sua ajuda, hein, Silvia? Então agora o Império Romano e seus desvios. Lembrando que a gente, muitas vezes aqui quando a gente está conversando, fazendo algum estudo, a gente está comentando sobre essa transição de Roma, quando Roma vira cristã. Então, os desvios romanos, os abusos da autoridade e o poder, os chefes de Roma, o século de Augusto, tá? São 100 anos aí da Pax Romana, que vai dizer por que houve esse período de tanta paz em Roma, a transição de uma época, provações coletivas dos judeus e dos romanos e o fim da vaidade humana. Capítulo 14, a edificação cristã. Vai falar sobre os primeiros cristãos, a propagação do cristianismo, a redação dos textos definitivos. E quando a gente pega a Bíblia hoje, você tem lá os evangelhos, Atos dos Apóstolos, Apocalipse e tal.
mas aí vai falar que houve uma programação do plano espiritual para que chegassem os textos definitivos de maneira bem correta para o cristianismo não se perder na sua essência. A missão de Paulo de Tarso, extremamente importante essa figura, né? Como ele enxergou Jesus e como ele traduziu para a humanidade de maneira bem próxima da realidade a figura do Cristo. O Apocalipse de João. Vai falar um pouquinho sobre o Apocalipse, né? Propriamente dito, sobre a besta do Apocalipse, o 666. Isso é extremamente interessante. O roteiro de luz e de amor. Vai falar sobre a evolução do cristianismo. Penosos compromissos romanos, culpas e resgates dolorosos do homem espiritual, os mártires do cristianismo, os apologistas, o jejum e a oração, Constantino, que aí é o momento de transição de Roma para o cristianismo, e o papado, que é o momento de extrema turbulência no mundo espiritual para que as trevas destruíssem o projeto cristão. E aí, Emmanuel fala muito, é muito interessante esse capítulo. A igreja e invasão dos bárbaros, as vitórias do cristianismo, primórdios do catolicismo, a igreja de Roma, a destruição do império, a invasão dos bárbaros. Aí a gente já está no ano 476 depois de Cristo, tá? Só para a gente se basear mais ou menos, que foi o momento em que o Império Romano do Ocidente caiu. Razões da Idade Média, por que houve esse período de 1000 anos chamado Idade Média, né? E mestre do amor e da virtude. Depois, no capítulo 17, vamos falar sobre a Idade Medieval. Os mensageiros de Jesus, o Império Bizantino, é o período onde o poder sai do Império Romano do Ocidente e vai para o Império Romano do Oriente, em capital em Constantinopla, onde hoje é Istambul, ali na Turquia, que foi conhecido como Império Bizantino. O islamismo, tá? Falar sobre a origem do islamismo, como o porquê isso aconteceu, e depois as guerras do Islã. Vamos falar também sobre Carlos Magno, aí já está no ano 800 depois de Cristo, a importância dessa figura, que seria o patriarca da Europa, né? Aquele que de alguma maneira ele iniciou um projeto de Europa como a gente conhece hoje, o feudalismo e as razões do feudalismo, por que houve esse período conhecido como feudalismo. Mais uma vez, abusos do poder religioso, aí fala sobre as fases da Igreja Católica, Gregório VII, as advertências de Cristo, Francisco de Assis. Esse é um ponto que eu gostaria de parar bastante com vocês para a gente se debruçar sobre essa figura tão importante, né, e tão sagrada para nós espíritas, né? Os franciscanos, falar sobre a Inquisição, gostaria de parar também um tempinho a mais para a gente discutir sobre a Inquisição e dentro de uma visão de hoje, como é que a gente enxerga o que aconteceu nesse período, e a obra do papado. As cruzadas e o fim da Idade Média. Vamos falar as primeiras cruzadas, o fim das cruzadas, o esforço dos emissários do Cristo, pobreza intelectual. Vamos mergulhar bastante, que eu acho bem interessante, falar sobre o Renascimento, a importância do Renascimento, né? A gente está falando agora de Itália, na época assim, de 1400. Transmigrações de povos e o fim da Idade Medieval. Transmigrações de povos, a gente vai falar um pouquinho sobre assim, imagina, os italianos, aqueles que deram origem ao Renascimento, quem eram esses povos em vidas passadas? Que Emmanuel deixa muito claro que nós encarnamos de acordo com as nossas necessidades, mas as civilizações também reencarnam juntas. Então, por exemplo, os prussianos, extremamente guerreiros, eram reencarnações dos espartanos, tá? Então a gente começa a enxergar que grupos inteiros reencarnam, essa coletividade inteira vai junto, e por isso que a gente enxerga às vezes épocas que se repetem na humanidade. Poxa, os povos cometeram os mesmos erros, os povos eram muito belicosos, os povos eram grandes navegadores, e aí ele vai dizer quem eram esses povos. A renascença do mundo, movimentos regeneradores, a missão da América, né? Depois abre espaço para a gente ler também o Brasil, Coração do Mundo, Parte do Evangelho, o plano invisível e a colonização do Novo Mundo, apogeu da Renascença,
a renascença religiosa, a Companhia de Jesus, a ação do jesuitismo. Lembrando também que Emmanuel foi Manuel de Nóbrega, né? Então era um jesuíta. Então ele vai falar com muita propriedade dessa Companhia de Jesus e ação do jesuitismo. Época de transição. As lutas da reforma, fala sobre a reforma protestante. Calvino, falar sobre Lutero. A Invencível Armada, falar sobre o período onde a Espanha se juntou com Portugal, com a dinastia filipina, né? E existiam as questões bem específicas de uma guerra, que seria a Invencível Armada, que a gente vai mergulhar um pouquinho sobre isso. Eu acho muito interessante esse ponto. As guerras religiosas, a França e a Inglaterra, o refúgio na América, os enciclopedistas, a gente está falando já numa fase, período do iluminismo, e a independência americana, a importância também da independência americana para todos nós aqui. Falar sobre a Revolução Francesa, lembrando que nesse momento, a Revolução Francesa, daqui a pouco a gente já está chegando na França de Allan Kardec. Eu vou falar sobre a França do século XVIII, a época de sombras, né? Contra os excessos da Revolução, o período do terror, falar sobre Robespierre, Danton, que vai ser bem legal a gente recuperar dentro dessa visão espiritualista, principalmente espírita, quem eram, qual era a missão da França e como eles se perderam com todo esse terror, a Constituição, quem era Napoleão Bonaparte, a importância de Napoleão Bonaparte. E aí eu acho que vale a pena a gente mergulhar bastante também nessa figura, que tem tanta informação a respeito do plano espiritual sobre ele. E Allan Kardec, que também dá uma vida inteira de estudos. Século XIX, depois da Revolução, a independência política da América, Allan Kardec e os seus colaboradores, as ciências sociais, a tarefa do missionário, provações coletivas na França e provações da Igreja. Que aí a gente já está falando de uma questão bem próxima da nossa realidade, né? Que já estamos, claro, no ano 2022, mas é aqui do lado, século XIX. E aí, chegando no final do livro, o Espiritismo e as grandes transições, a extinção do cativeiro, vamos tentar entender que cativeiro foi esse. Vamos falar um pouquinho sobre o socialismo, qual a visão do Espiritismo em relação ao socialismo, ao comunismo, tentar tirar essas dúvidas que existem ainda por aí. Espero que não tenha polêmica nenhuma. Reestabelecendo a verdade, defecção da Igreja Católica, lutas renovadoras, a América e o futuro, e Jesus. E o último, capítulo 25, o Evangelho e o futuro. Aí, quando ele fala o futuro, nós já estamos vivenciando esse futuro, né? Estamos em 2022, quase 100 anos depois que esse livro for escrito. E depois, conclusão. Deixa eu ver se temos alguma coisa aqui. Eu acho que hoje já vale para a gente adiantar um pouquinho, falar sobre esse antelóquio, que aí já semana que vem já começa mesmo no primeiro capítulo. Vamos? Então, meus amigos, isso quem está escrevendo é Emmanuel, tá? Meus amigos, que Deus vos conceda paz. É-me grata a vossa palestra a respeito dos nossos trabalhos. Esperemos e supliquemos a bênção do alto para o nosso esforço. Dando seguimento aos nossos estudos, procuremos esforçar-nos por mostrar a verdadeira posição do Evangelho do Cristo, tanta vez incompreendido, né? Isso é, quantas vezes a gente incompreendeu quem foi Jesus aí no mundo, em face das religiões e das filosofias terrenas. Não deverá ser esse um trabalho histórico. A história do mundo está compilada e feita. Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. O livro do irmão Humberto, lembrando do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi revelação da missão coletiva de um país, o nosso Brasil. Nosso esforço consistirá tão somente em apontamentos à margem da tarefa de grandes missionários do mundo e de povos que já desapareceram, esclarecendo a grandeza e a misericórdia do Divino Mestre. Vamos esperar os dias próximos, quando tentaremos realizar nossos planos humildes de trabalho. Que Deus vos conceda a todos tranquilidade e saúde, e a nós as possibilidades necessárias. Muito vos agradeço o concurso de cada um no esforço geral. Trabalhemos na grande colmeia da evolução, sem outra preocupação que não seja a de bem servir àquele que das alturas
sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Confiemos nele, do seu coração augusto e misericordioso, parte a fonte da luz e da vida, da harmonia e da paz para todos os corações. Que ele vos abençoe. Emmanuel. Né? E ele deixa muito claro, trabalhemos na grande colmeia da evolução, sem outra preocupação que não seja de bem servir àquele que das alturas sabe de todas as nossas lutas e lágrimas. Então a nossa missão é servir sempre, gente, sem grandes pretensões, né, e pedir que a gente possa de alguma maneira servir adequadamente ou que a gente atrapalhe o mínimo possível, porque muitas vezes a gente atrapalha mais do que ajuda. Então se pudermos pedir alguma coisa, que a gente possa atrapalhar o mínimo possível. E essa mensagem foi recebida em 17/8/1938. Muitas décadas atrás. E como ainda temos tempo, eu acho que vale a gente dar uma lida na introdução para a gente finalizar com a nossa oração, tá bom? E aí a gente começa a semana que vem, propriamente dito, o livro, a leitura do livro. O capítulo 1. Então, introdução. Enquanto as penosas transições do século XX, lembrando que ele escreveu esse livro entre as duas guerras, então ele está dizendo as penosas transições do século XX, está falando desse conflito bélico gigantesco que existia na Europa, e ele, do plano espiritual, estava vendo que aquilo não estava nem um pouco pronto para acabar. Tanto que logo depois, se não me engano, 1 ano depois, já começou a guerra, né? Enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo, e natural é que recordemos o ascendente místico de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e com os seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Esse esforço de síntese será o da fé, reclamando a sua posição em face da ciência dos homens e ante as religiões da separatividade como a bússola da verdadeira sabedoria. Diante dos nossos olhos de espírito, passam os fantasmas das civilizações mortas, como se permanecêssemos diante de um ecrã maravilhoso. Esse ecrã está entre aspas, né, que é interessante, né? Ele está falando de uma televisão. Ele, em 1938, está dizendo que todas essas informações passam para ele como se ele estivesse vendo uma televisão. As almas mudam a indumentária carnal no curso. Isso faz um parênteses assim. Você vê nitidamente que não era Chico que estava escrevendo, né? Chico não ia estar falando de televisão. Isso não tinha chegado no Brasil ainda, né? As almas mudam a indumentária carnal. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Se alguém puder entrar no Google, ver quando é que foi inventada a televisão, tá? Porque ele está falando nitidamente de uma televisão aqui. As almas mudam a indumentária carnal no curso incessante dos séculos. Constroem um edifício milenário da evolução humana com as suas lágrimas e sofrimentos. E até nossos ouvidos chegam os ecos dos dolorosos de suas aflições. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades, transformadas em ossuários silenciosos. O tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e angústias de cada século no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, as ciências e as religiões. Um sopro divino faz movimentar todas as coisas nesse torvelino maravilhoso. Estabelece-se então a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. Vê-se então o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. As raças são substituídas pelas almas e as gerações constituem fases do seu aprendizado e aproveitamento. As línguas são formas de expressão,
caminhando para a expressão única da fraternidade e do amor. E os povos são os membros dispersos de uma grande família, trabalhando para o estabelecimento definitivo de sua comunidade universal. Seus filhos, mais eminentes no plano dos valores espirituais, são agraciados pela justiça suprema, que legisla no alto para todos os mundos do universo, e podem visitar as outras pátrias siderais, regressando ao orbe, no esforço abençoado de missões regeneradoras dentro das igrejas e das academias terrenas. Que poesia! Como o Emmanuel escreve bem, meu Deus do céu. Deixa eu dar uma pausa aqui para ver. Alberto falou que, segundo o Google, foi 1927. Patrícia também botou isso, é isso mesmo. Eu vi que 11 anos depois ele estava falando aí que isso tudo para ele passava como se fosse um ecrã, né? Na tela mágica dos nossos estudos, destacam-se esses missionários que o mundo muitas vezes crucificou na incompreensão das almas vulgares, mas em tudo e sobre todos irradia-se a luz desse fio de espiritualidade que diviniza a matéria, encadeando o trabalho das civilizações e mais acima ofuscando o ecrã das nossas observações e dos nossos estudos. Vemos a fonte da extraordinária luz, de onde parte o primeiro ponto geométrico desse fio de vida e de harmonia, que equilibra e satura toda a Terra numa apoteose de movimento e divinas claridades. Nossos pobres olhos não podem divisar particularidades nesse deslumbramento, mas sabemos que o fio de luz e da vida está nas suas mãos. É ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. E esse ele com letra maiúscula, hein? A gente sabe de quem ele está falando. No seu coração augusto e misericordioso está o verbo do princípio. Um sopro de vontade pode renovar todas as coisas e um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Isso é bom para quando a gente está perdendo a fé, a gente está um pouquinho sem esperança, lembrar que basta um olhar desse Criador, né, um desejo dele, para que tudo se modifique. Então nunca nós vamos poder perder a fé, gente. Saber que basta um sopro de vontade para renovar todas as coisas. Passam as gerações de todos os tempos com as suas inquietações e angústias. As guerras ensanguentaram o roteiro dos povos nas suas peregrinações incessantes para conhecimento superior. Caíram os tronos dos reis e esfacelaram-se coroas milenárias. Os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa, no indumento humilde dos escravos, e em vão os ditadores conclamaram e conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição. Né? Que interessante, né? Os grandes poderosos, quantas vezes retornam como escravos, justamente para entenderem, né, as ações, né, as consequências de suas ações. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo e a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. Lembra quando eu falei que esse livro é extremamente cristão? É exatamente isso, pessoal. Emmanuel, o tempo inteiro está revivendo, relembrando a importância do Cristo em nossas vidas e na vida do planeta. Enquanto falamos da missão do século XX, contemplando os ditadores da atualidade, mais uma vez, ele está falando aí no meio de um período onde as grandes ditaduras estavam em pleno vapor, seja a extrema esquerda ou seja a extrema direita. Contemplando os ditadores da atualidade, que se arvoram em verdugos das multidões, cumpre-nos voltar os olhos súplices para a infinita misericórdia do Senhor, implorando-lhe paz e amor
para todos os corações. É isso, pessoal. Deixa eu ver aqui. Voltar até vocês. Isso, Silvio. No Brasil chegou só em 1950, né? Então o Chico com certeza nem sabia que isso existia. Deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Então, pessoal, eu acho que hoje já foi o suficiente, né? A gente já deu aquela visão geral, já leu essas duas partes introdutórias, para a semana que vem começarmos propriamente dito a leitura do livro, falar sobre a Gênese planetária, a gente começar a falar um pouquinho de biologia, falar um pouquinho sobre esse início, a formação do nosso querido planeta Terra. E sempre, mais uma vez, esse livro não é um livro de biologia, não é um livro de evolução, não é um livro de história, mas é uma visão extremamente cristã dos nossos acontecimentos passados, né? E que a gente, depois, no decorrer da leitura, a gente consiga cada vez mais manter a fé e essa ligação com o mais alto, a importância que as nossas vidas existem, as vidas coletivas existem e como Deus está no controle de tudo. Acho que esse vai ser o nosso grande objetivo. Tá bom? Vamos fazer a nossa prece final. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Fazer a nossa prece, então, para que possamos encerrar a nossa quarta-feira com chave de ouro e com a visita dos nossos amigos da espiritualidade. Vamos lá. Vamos então fechar os nossos olhos, com os corações unidos a Jesus. Não tenhamos dúvida de que Ele, o nosso querido pastor, está no controle de nossas vidas, no controle do seu rebanho. Lembremos do amor que Ele nos ensinou através do exemplo. Lembremos sempre do momento final da sua vida aqui na Terra, quando Ele implorou ao Pai que nos perdoasse, que não sabíamos o que estávamos fazendo. Jesus, o nosso divino companheiro, aquele que sempre estará aos nossos lados, no nosso caminho, nos orientando, nos carregando no colo quantas vezes. Deixemos Ele entrar em nossas vidas. Abramos as portas dos nossos lares ao Divino Mestre. Neste momento, através dos seus trabalhadores, Ele está em nossas casas. Em cada canto, um trabalho está sendo feito. Uma limpeza, uma harmonização, uma fluidificação, uma irradiação. A vida nos convida ao trabalho. A vida repleta de luz e amor, oferecida por esse Mestre, nos convida à dedicação. E que possamos, Senhor, cheios da Tua luz, cheios da Tua glória, caminhar
com firmeza, apesar dos nossos medos, inseguranças, receios, mas que possamos ter a coragem de caminhar na tua direção. Longe estamos ainda da perfeição, mas juntos de ti, Senhor, a esperança nos faz andar. Que Jesus nos abençoe, que possamos, queridos amigos, querida família do Centro Espírita Naim Montes de Castro, um ajudando ao outro, continuar a caminhada apesar das dificuldades, continuar unidos apesar das dores. Unidos sempre seremos mais fortes, meus amigos. Que Jesus nos abençoe. Muito bom, pessoal. Gostei muito aí desse nossa primeira abordagem ao livro e espero que a gente possa fazer um trabalho junto, né? Todos nós juntos, de maneira assim bem divertida, alegre e de maneira bem cristã também. E se Deus quiser, vamos conseguir alcançar o objetivo maior, que é ter essa visão das nossas vidas sempre, sempre regidas por esse Maestro maravilhoso que é Jesus. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Deixa eu ver se temos alguma última perguntinha, alguma coisa aqui. Agradeçam sempre a Jesus, hein, pessoal? Muito obrigado. Até semana que vem, se Deus quiser, e conto com vocês nesse trabalho. Obrigado a todos.